Quem é você quando ninguém está olhando? Já parou para refletir sobre isso? Quando não existem aplausos, não existem curtidas, ninguém para te julgar ou te elogiar. Quem é você de verdade? Essa talvez seja uma das perguntas mais poderosas e ao mesmo tempo mais desconfortáveis que podemos nos fazer. E eu quero que você pense nisso agora. Se alguém pudesse observar cada detalhe da sua vida em silêncio, sem filtros, sem cortes, você teria orgulho do que veria? Coloque nos comentários o que essa pergunta desperta em você logo de cara. Eu mesmo precisei encarar essa pergunta há alguns anos. Eu estava em um momento da vida em que publicamente parecia que tudo estava bem. Eu sorria, falava de disciplina, de superação, de coragem, mas quando eu chegava em casa, sozinho, a realidade era outra. Eu procrastinava, eu duvidava de mim mesmo, eu fugia das minhas responsabilidades, e foi aí que eu percebi. Não importa a imagem que você constrói diante dos outros. O que realmente molda seu destino é quem você é quando ninguém está. Oh, não. Porque é nesse silêncio, no invisível, que os seus hábitos se revelam. E mais, é nesse espaço secreto que você decide, de fato, quem vai se tornar. E eu quero te perguntar, se alguém visse os bastidores da sua vida, eles confirmariam ou desmentiriam a versão que você mostra ao mundo? A vida pública versus a vida secreta? Nós vivemos em uma era de exposição. Cada conquista, cada vitória, cada momento é compartilhado em redes sociais. Parece que vivemos para mostrar, mais do que para viver. Mas a verdade é que o palco da vida é curto. O que realmente constrói o nosso caráter acontece nos bastidores. É quando você escolhe estudar ou deixar para depois. É quando você decide comer saudável ou se entregar ao excesso. É quando você tem a chance de ser honesto, mesmo sem ninguém para te vigiar. E a grande questão é: quem você tem sido nesses bastidores? A força dos pequenos hábitos quando ninguém está olhando são os pequenos hábitos que gritam mais alto. É fácil parecer motivado em público. É fácil falar bonito quando todos estão prestando atenção. Mas quando você está sozinho, é o silêncio que revela. Você realmente lê aquele livro? Só posta a foto na capa? Você realmente faz exercícios ou só fala de disciplina? Você realmente é fiel aos seus valores ou só veste a máscara conveniente? Comenta aqui. Qual hábito você acha que mais precisa mudar nos bastidores da sua vida? O peso das máscaras, muitos de nós carregamos máscaras sociais. No trabalho, usamos uma com amigos, outra em casa, talvez mais uma, mas existe uma versão de você que não veste nada disso. Essa é a versão que aparece quando você está sozinho. E sabe qual é o problema? Quanto mais máscaras usamos, mais distante ficamos de nós mesmos. E viver de máscaras cansa. Cansa porque você passa mais tempo atuando do que vivendo. Sentiu aquela sensação de estar representando um papel, em vez de ser você mesmo? Se sim, escreve sim nos comentários para eu saber que não estou sozinho nessa. Eu lembro de um momento específico em que percebi que estava vivendo uma contradição. Na frente dos outros eu falava de disciplina, mas sozinho eu apertava o botão da soneca no despertador, dia após dia. Até que um dia eu olhei no espelho e pensei, se alguém pudesse assistir às minhas manhãs, veria disciplina ou veria preguiça? Essa reflexão doeu, mas foi essa dor que me fez mudar. Eu entendi que não adianta ter uma imagem impecável em público se nos bastidores eu era fragile. E é isso que eu quero que você entenda. A verdadeira mudança começa quando você decide ser coerente no invisível. Então eu volto à pergunta inicial. Quem é você quando ninguém está olhando? Se a resposta não te orgulha, isso não é motivo de culpa, isso é um chamado. Um chamado para realinhar quem você mostra ser e quem você realmente é. Porque no final, o que te define não são os aplausos que você recebe, mas as escolhas que você faz em silêncio. Se você fosse filmado durante 24 horas, sem corte, sem filtro, sem edição, você teria orgulho de assistir a esse filme? Você conseguiria sentar na primeira fileira e dizer, esse sou eu e eu tenho orgulho do que vejo? Ou você sentiria vergonha? Vergonha das pequenas escolhas que ninguém percebe, mas que revelam quem você realmente é. Me responde nos comentários. Se a sua vida fosse um filme secreto, você assistiria com orgulho ou desligaria no meio? Eu me lembro de um dia em que pensei exatamente nisso. Eu estava no celular, rolando redes sociais sem parar, e quando percebi já havia passado mais de 2 horas. Por fora eu falava sobre disciplina, sobre produtividade, sobre foco, mas dentro de mim uma voz dizia, se alguém estivesse me observando agora, o que pensaria de mim? E foi aí que caiu a ficha. A consciência é um espelho. Ela sempre nos mostra a verdade. Mesmo quando tentamos enganar os outros, não conseguimos enganar a nós mesmos. O espelho invisível. Imagine que existe um espelho invisível que te acompanha o tempo todo. Ele não mostra sua aparência física, mas reflete suas atitudes reais, seus pensamentos escondidos, suas escolhas mais secretas. E esse espelho tem uma característica cruel. Ele não mente. Você pode sorrir para o mundo, mas no reflexo ele mostra se você realmente está feliz ou apenas fingindo. Você pode postar frases de motivação,
mas no reflexo aparece se você aplicou aquilo ou não. Sente aquele peso de se olhar por dentro e perceber que não está vivendo aquilo que prega? O teste dos pequenos segredos não é nos grandes momentos que a verdade aparece. É nos pequenos. É quando você decide se vai levantar quando o despertador toca. É quando você está sozinho diante do computador e ninguém sabe se você estuda ou perde tempo. É quando você pode escolher entre falar a verdade ou contar uma mentira que ninguém descobriria. O espelho da consciência está sempre ali, mostrando exatamente o que você escolheu. E o mais interessante, quanto mais você ignora esse reflexo, mais pesado ele fica. A diferença entre aparência e essência, existe uma diferença entre aparência e essência. A aparência é aquilo que mostramos. A essência é aquilo que carregamos. Você pode até enganar o mundo com a sua aparência, mas nunca vai conseguir fugir da sua essência. E sabe o que acontece quando há distância demais entre essas duas coisas? Ansiedade, cansaço, falta de paz. Eu precisei encarar esse espelho há alguns anos. Eu falava sobre coragem, mas a verdade é que eu tinha medo de tomar decisões importantes. Eu falava sobre foco, mas sozinho me perdia em distrações. Até que um dia, cansado de viver em contradição, eu sentei e escrevi: quem eu sou em público e quem eu sou quando ninguém vê. E sabe o que eu descobri? Que havia um abismo entre esses dois personagens. E eu só comecei a mudar de verdade quando decidi reduzir essa distância. Porque quanto menor a distância entre a vida pública e a vida secreta, maior é a sensação de liberdade. Não fuja do espelho, porque ele não está ali para te condenar. Ele está ali para te libertar. Quantas versões de você existem? O profissional que veste uma máscara séria no trabalho, o amigo divertido que veste outra máscara no fim de semana, o filho que veste uma máscara obediente diante da família. Mas e quando todas essas pessoas vão embora? Quando as luzes se apagam, quando não há ninguém para impressionar, quem sobra? Responde nos comentários. Você sente que existe uma versão pública e uma versão privada de você? Durante muito tempo eu mesmo usei várias máscaras. No trabalho eu precisava parecer confiante, mesmo cheio de inseguranças. Com amigos eu precisava ser engraçado, mesmo em dias em que estava triste. E sozinho eu mal sabia quem eu era. Foi então que percebi, quanto mais máscaras eu usava, mais distante eu ficava da minha essência. E esse peso, cedo ou tarde, cobra o seu preço. O teatro da vida. A vida muitas vezes parece um teatro. Cada um de nós assume papéis diferentes em cada cena. E não há nada de errado em adaptar-se a diferentes situações. Isso faz parte da convivência. O problema começa quando esquecemos quem somos fora do palco. Se você passa tempo demais interpretando, chega uma hora em que você não lembra mais qual é a sua verdadeira voz. Já sentiu que estava atuando na sua própria vida? Se sim, comenta já aqui embaixo. O preço de usar máscaras. As máscaras nos protegem, mas também nos aprisionam. Protegem porque evitam julgamentos imediatos, mas aprisionam porque nos obrigam a manter uma imagem que não é real. E viver assim é cansativo. É como segurar um peso nos ombros o tempo todo. Você sorri, mas por dentro está exausto. Você aparenta confiança, mas por dentro está quebrado. A coragem de ser real. Existe um poder imenso em tirar as máscaras. Quando você decide se mostrar vulnerável, você descobre que não precisa ser perfeito para ser amado. Quando você assume suas falhas, você percebe que as pessoas se conectam mais com sua humanidade do que com sua imagem perfeita. E principalmente quando você tira a máscara diante de si mesmo, você descobre quem realmente é. Eu me lembro de uma vez em que estava diante de um grupo de pessoas e precisava motivá-las. Por fora, eu falava com firmeza. Por dentro, eu me sentia um impostor. Naquele dia, quando cheguei em casa, me olhei no espelho e disse: até quando eu vou viver de aparência? Foi doloroso admitir, mas libertador. A Pat Dolly. Decidi trabalhar para reduzir a distância entre o que eu mostrava e o que eu realmente era. E cada vez que tirei uma máscara, senti como se respirasse mais leve. Então, eu volto a te perguntar: quais máscaras você tem usado? E mais importante, até quando você vai continuar escondendo a sua essência atrás delas? Não esqueça, as pessoas podem até aplaudir suas máscaras, mas só vão amar sua verdadeira essência. O mundo não precisa de mais versões editadas, precisa de pessoas reais. Muita gente tem medo de ficar sozinha. Medo do silêncio, medo do vazio. Medo de encarar a si mesma sem distrações. Mas deixa eu te perguntar, e se a solidão não fosse um castigo, mas um presente? E se justamente nos momentos em que o mundo se cala, você tivesse a chance de ouvir a sua voz mais verdadeira? Me responde nos comentários. Você tem medo da solidão ou já aprendeu a usá-la como forca? Eu já temi muito ficar sozinho. Eu buscava estar cercado de pessoas, de barulho, de movimento.
só para não precisar encarar aquilo que o silêncio queria me mostrar. Mas foi em um dos períodos mais solitários da minha vida que eu percebi algo transformador. A solidão é um espelho que reflete verdades que a multidão esconde. Foi no silêncio que eu percebi quem eu realmente era. Foi no silêncio que eu tive coragem de recomeçar. A solidão como laboratório. Na solidão você deixa de representar. Não existe plateia, não existe palco. Só existe voca no diante de si mesmo. É ali que suas maiores verdades aparecem. A solidão pode ser o pior dos cárceres, ou o melhor dos laboratórios, porque é ali que você aprende a se conhecer, a se reconstruir, reinventa. Já aconteceu com você de ter uma ideia, uma decisão ou até uma revelação importante em um momento de silêncio? O barulho que esconde a alma. Vivemos cercados de barulho, notificações, redes sociais, vozes, expectativas, e esse barulho constante faz com que a gente fuja da nossa própria essência. Mas quando tudo se cala, quando você está sozinho, você não tem para onde fugir. É nesse momento que o verdadeiro aparece. E muitas vezes é assustador, porque revela coisas que tentamos esconder, mas é também libertador, porque só podemos mudar aquilo que enxergamos. Solidão versus isolamento. Existe uma diferença entre solidão e isolamento. Isolamento é ausência de conexão e base. Solidão, quando bem usada, é presença de consciência. É autoconhecimento. Um artista precisa da solidão para criar. Um pensador precisa do silêncio para refletir. Um ser humano precisa de momentos sozinho para se reencontrar. Eu me lembro de uma noite em que estava completamente sozinho. Sem celular, sem televisão, sem companhia. No início, parecia insuportável. Eu queria qualquer distração, mas quando aceitei aquele silêncio, comecei a escrever. E ali, nas páginas de um caderno, eu tive uma das maiores clarezas da minha vida. Eu não precisava fugir de mim. Eu precisava aprender a conviver comigo. Essa foi a noite em que a solidão deixou de ser inimiga e se tornou aliada. Você quer fugir ou você quer se encontrar? A solidão pode ser a chave que você estava procurando, porque é nela que você descobre forças escondidas, ideias esquecidas e sonhos que estavam abafados pelo barulho do mundo. Chegamos ao fim dessa jornada. E agora eu quero que você encare de frente a pergunta que guiou toda essa série. Não a versão editada, não o personagem social, não o que os outros pensam, mas o você real. Aquele que aparece no silêncio. Aquele que surge quando não há ninguém para aplaudir, julgar ou criticar. E é aqui que a transformação acontece. Quando você encara a verdade sobre si mesmo e decide viver alinhado com ela. Eu já vivi dividido entre dois mundos, o que eu mostrava e o que eu escondia. E talvez você também já tenha sentido isso. Um personagem público, mas outro em privado. E essa distância dói. Dói porque gera conflito. Eu só comecei a mudar quando decidi que não queria mais carregar máscaras. Que não queria mais viver de aparências. E que por mais difícil que fosse, eu preferia ser verdadeiro comigo mesmo do que impressionar os outros. Me conta, você já sentiu esse peso de viver em contradição? A verdade que machuca versus a verdade que liberta existe. Uma diferença entre a verdade que machuca e a verdade que liberta. A primeira é aquela que dói quando você percebe que não está vivendo como gostaria. A segunda é aquela que surge quando você decide mudar. A dor da verdade ela é temporária, mas a liberdade que ela traz é eterna. Alinhamento entre público e privado. A verdadeira paz não vem quando os outros acreditam que você é uma boa pessoa. Ela vem quando você sabe, no fundo, que BBD forma íntegra mesmo que ninguém esteja vendo. É como deitar a cabeça no travesseiro à noite. Ninguém precisa te aplaudir, mas voca sobe. Eu fui verdadeiro, eu fui coerente, eu fui eu mesmo. A escolha da autenticidade, ser autêntico, é um ato de coragem, porque significa correr o risco de não agradar todo mundo. Mas também significa ganhar algo muito maior, a sua liberdade. Você prefere viver para agradar os outros, ou para viver em paz com você mesmo? Eu nunca esqueço a noite em que percebi que a vida que eu mostrava não era a vida que eu vivia. Foi doloroso encarar isso, mas foi também o início da minha libertação. A partir daquele momento eu decidi reduzir, dia após dia, a distância entre quem eu era em público e quem eu era em segredo. E sabe o que aconteceu? Minha vida ficou mais leve, porque eu não precisava mais fingir, eu só precisava ser. Então eu volto a te dizer, a maior liberdade que você pode conquistar é ser a mesma pessoa, diante dos outros e diante de si mesmo. Essa é a verdade que liberta. Não viver de máscaras, não viver de aparências, mas viver de integridade. Qual parte dessa série mais te impactou? Salve esse vídeo como um lembrete, a sua verdade é o seu maior poder. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa lembrar que a autenticidade é o caminho. Se inscreva para continuar comigo, porque essa foi só a primeira de muitas jornadas que vamos trilhar juntos. E lembre-se, os aplausos do mundo nunca vão valer mais do que a paz de ser verdadeiro consigo mesmo.